Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. E hoje com os deputados federais Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, e Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. Vamos ao primeiro tema de hoje. Depois das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares da oposição avaliam reagir ao Supremo Tribunal Federal. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, detalhou a estratégia que passa por pressionar a tramitação de uma PEC sobre o foro privilegiado e do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. No Senado, a aposta é a abertura de um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A casa tem ao menos 29 pedidos semelhantes. O líder do PL também anunciou a criação de 3 grupos de parlamentares organizados em esquema de comissão para coordenar a reação à corte. Com o objetivo de acelerar as discussões, a oposição também pressiona pela retomada dos trabalhos no Legislativo antes do fim do recesso. Mas essa solicitação foi negada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos então ao debate. Bem-vindos, líderes. Boa noite aos senhores. Vou começar por Sóstenes Cavalcante, já que a gente estava comentando sobre as estratégias do PL. Deputado, há motivos para o Congresso avançar com essa pauta anti-STF? Bem-vindo. Boa noite, obrigado, Juliana. Obrigado estar aqui com meu colega Lindbergh e a cada telespectador da CNN por todo o Brasil e pelo mundo que nos assistem. Bom, primeiro dizer que não é uma pauta anti-STF, é uma pauta para que possamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Agora, mais do que nunca, está desnudado a todo o Brasil as várias ações do STF, que não vêm de hoje. Isso já vem para mim desde lá do governo Dilma Rousseff, quando ela não pôde nomear o presidente Lula como ministro, que foi um erro da interferência do STF no Executivo, depois com Michel Temer não podendo nomear Cristiane Brasil como sua ministra, outro erro do STF no Executivo, depois com o presidente Bolsonaro não permitindo que ele nomeasse o seu diretor da Polícia Federal, ou seja, eu estou dizendo que não é um problema sazonal, exclusivo neste momento. É uma escalada. E sem contar as inúmeras vezes que o STF vem usurpando competência do Poder Legislativo, em especial por aqueles que gostam de judicializar a política. Perdem no Congresso, como foi agora recente o caso do IOF, e judicializam na política porque não se contentam com em respeitar a democracia, que o Congresso é a casa do povo. Então, não é um conjunto de ações contra a STF, é um conjunto de ações para reequilibrar os poderes. Nós temos vários parlamentares, deputados e senadores, que estão nas garras de alguns ministros do STF, e isso acaba servindo, em alguns casos, como instrumento de chantagem de ministro do STF a parlamentares. A gente precisa tirar isso. Por isso, a PEC 333, ao mudar o foro do STF para TRFs começando a ação, depois STJ e, por último, no STF, você dá mais amplitude de defesa aos parlamentares e, assim, reequilibrando um pouco este freio e contrapeso. Esse é a anistia já é claro, conhecido de todo o Brasil, uma questão de justiça, até porque numa reunião há uns meses atrás, todos os líderes, inclusive da esquerda e meu colega Lindbergh, temos um consenso já em falar de anistia, que todos reconhecemos que as penas são exageradas. Eu ouvi disso de todos os meus colegas e isso já é um grande avanço, é a prova de que a gente precisa rever uma decisão equivocada do STF e, constitucionalmente, só temos um instrumento para isso, anistia. Por isso nós defendemos essas duas pautas. São pautas de reequilíbrio entre os poderes na nossa avaliação. Deputado Lindbergh, também queremos te ouvir. Bem-vindo. Há motivos para o Congresso avançar com essas pautas? Gente, o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. A família Bolsonaro está chantageando o Brasil, cada brasileiro. Olha o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, junto com Jair Bolsonaro, não é qualquer coisa. Você sabe que um dos motivos de prisão preventiva é quando a pessoa atrapalha uma investigação em curso. Agora não é investigação, é o julgamento do Bolsonaro que vai começar. Queiram eles ou não, eles vão ser julgados. Bolsonaro
tem que deixar de ser covarde, assumir suas responsabilidades, parar de chantagear o Brasil. Houve uma trama golpista, sim. Não foi só o 8 de janeiro. Começou desde antes. Tinha um plano de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes. Aí o que fazem agora? Tem ali uma potência estrangeira ao Trump, e o Trump pede o seguinte: ou vocês param o julgamento do Bolsonaro, ou então nós vamos retaliar o Brasil com tarifas. Eduardo Bolsonaro reconheceu essa semana que participou de reuniões com autoridades norte-americanas que discutiram tanto sanção contra Alexandre de Moraes, mas também tarifa. E ele está defendendo isso, aplaudiu corretamente. O que Jair Bolsonaro está fazendo é isso, vocês, é botando uma faca no pescoço de cada brasileiro. Ou interrompe meu julgamento, ou então nós vamos prejudicar vocês. É escandaloso. O nome disso é traição nacional. Rasgaram a bandeira brasileira. Estão aliados ao movimento do Trump, a bandeira norte-americana. Eu nunca vi isso na história do país. Nenhum agrupamento político na história do país. Toda a história do país. Seja de direita, você teve a extrema-direita, os integralistas, mas eles não defendiam a potência estrangeira. Então, será que é normal? Pergunto a você que está nos assistindo. Dá para aceitar um presidente de um outro país, apoiado pela família Bolsonaro, dizer o seguinte: ou vocês votam a anistia, ou vocês suspendem o julgamento, ou eu vou prejudicar o país economicamente. Então, veja, a chance dessa pauta andar na Câmara é zero, porque seria desmoralização. Se essa pauta que o líder Sócrates falou de anistia prosperar, sabe o que significa dizer? Que nós não somos um país mais independente, não temos mais soberania, não temos mais democracia, porque um presidente de uma potência estrangeira pode mandar parar um julgamento no Supremo. Então, é uma loucura. Esse pessoal não pode levar o parlamento para uma pauta tão suicida como essa. Então, eu tenho falado, o que eles estão fazendo aí é traição nacional. Deputado Sóstenes, diante do que coloca a esquerda, o governo, é possível convencer o Centrão e todo o Congresso Nacional de que essas pautas que tratam do judiciário têm potencial para serem aprovadas, têm caminho para serem aprovadas? Bom, nós já temos para anistia apoio da maioria dos parlamentares no requerimento de urgência já há meses. O que nós precisamos é simplesmente que o presidente Hugo Mota leve a pauta. Eu acho que toda a pauta ela deve ser levada adiante pelo presidente Hugo Mota e o plenário é soberano. Se dizem que não tem apoio à anistia, por que não colocam na pauta? Eu tenho convicção que temos os votos para aprovar, porque todos já veem, é claro e notório, as penas exageradas a essas pessoas que se manifestaram no 8 de janeiro, muitas delas que sequer depredaram patrimônio público, estão respondendo penas acima de piores do que criminosos no Brasil. Então, isso já é um consenso no mundo jurídico, no mundo político, que há penas exageradas. É lógico que o discurso da esquerda é sempre esse que acabo de ouvir do líder Lindbergh, não é, de querer contar a velha história de um suposto plano de assassinato que não deu certo porque o táxi não estava no lugar. Ora, só acredita nisso quem vê muito filme de Hollywood, porque não assassinaram, não chegaram a concluir o seu planejamento, porque um táxi não estava no lugar que deveria estar. Até parece que alguém, quando vai assassinar alguém, vai de táxi. Só acredita nesse enredo contado, nessa peça fictícia, quem quiser. Só acredita em tentativa de golpe no Brasil, golpe sem armas, golpe com idosas, com famílias. E isso é visível. O Brasil todo e o mundo já sabe o que aconteceu no dia 8. Nós sempre repudiamos depredação de patrimônio público, não concordamos com invasão de prédios públicos. Aliás, quem sempre gosta de invadir
é a Suprema Esquerda. Eles são bons de invasão e a gente já conhece essa história. Agora, querer neste momento dizer que não há clima para votar, lógico que há clima para votar. Se não tivesse clima para votar, não tínhamos as assinaturas do Centrão de apoiamento ao avanço da anistia. Ele não conseguiu falar sobre a questão, inclusive, da PEC, que eu acho que a PEC 333, que é a mudança de foro, é uma coisa que ainda tem mais apelo ainda por conta desse sistema que acabou se tornando muito dependente de que todos nós parlamentares já diretamente terminemos nas mãos dos ministros do STF. Então eu tenho convicção de que através do diálogo, do respeito, nós faremos a nossa parte. Agora, quem tem um grave problema a resolver e quer misturar as coisas é o atual governo, o presidente da República. Ele precisa resolver o problema do tarifaço e parar de colocar a culpa em Bolsonaro, porque Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. E quem pode resolver o problema do tarifaço com os Estados Unidos é o presidente da República. Deputado Lindbergh, vou fazer a mesma pergunta e acrescentando um ponto colocado pelo deputado Sóstenes, que é a lista de apoios realmente que eles conseguiram. O Centrão e o restante do Congresso, eles estão convencidos sobre essas propostas que tratam do judiciário e mais esse ponto, tem uma lista de apoio para o PL da anistia. Olha, primeiro dizer o seguinte, viu, Sóstenes? Quando vocês falam agora que a culpa é do Lula, o próprio Eduardo Bolsonaro diz, foram nossas movimentações aqui, e dizem claramente, eles assumem a autoria dessa sabotagem e dizem o seguinte, só tem um jeito de resolver. Não é comercial, é se parar no julgamento ou votar a anistia. Isso é escandaloso. É uma chantagem contra o país. Volto a dizer que o nosso país é um país independente, tem soberania. Quando você fala da trama golpista e do plano de assassinato, que é uma invenção, gente, tem tudo lá, gravado, o diálogo dos Kids Pretos, que foram até a casa do Alexandre de Moraes. Abortaram, não é por nenhum problema de táxi, não. Abortaram à noite o assassinato com armas pesadas do Alexandre de Moraes. Isso vai ser provado no julgamento, porque os comandantes militares daquele dia não consentiram em assinar a minuta do golpe. Tem tudo. Olha, dia 9 de novembro, a eleição acabou, o general Mário Fernandes imprime essa operação Punhal Verde e Amarelo de assassinato e vai ao encontro de Jair Bolsonaro. Agora, eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro aí na CNN. Ele diz o seguinte, olha, na Segunda Guerra, os Estados Unidos jogaram uma bomba no Japão, em Hiroshima. Os japoneses disseram o seguinte, nós somos patriotas, não vamos nos render. Aí diz ele o quê? Jogaram uma segunda em Nagasaki. Então diz ele que vem uma segunda bomba aí. Eles querem rendição do Brasil. O Brasil não vai se render aos Estados Unidos. É por isso que aquelas assinaturas se deram em outro contexto. Não tem condições de votar uma coisa dessa. Porque vai ficar claro, vai estar contra os interesses brasileiros. Essa coisa do tarifa, eu não sei se vocês viram, juntaram agora para ser contra o PIX. O PIX brasileiro. O governo do Trump começa uma investigação dizendo o seguinte, que está havendo concorrência desleal. O PIX é gratuito. E o PIX foi criado, o PIX é público. E está prejudicando as big techs, as empresas dele. Essa turma está apoiando isso. Então, eu, sinceramente, não vejo o clima para ter essas votações. Acho que nós estamos vivendo um momento de viralatismo. Esse pessoal tem que entender. Eduardo Bolsonaro, eu vi um vídeo dele, esse cara tem que ser caçado. Nos Estados Unidos, depois do tarifaço, dizendo o seguinte, empresas brasileiras, larguem o Brasil, venham para cá, para os Estados Unidos. Que aqui nós vamos garantir a você boas condições. É uma política antinacional. E é por isso que eu digo, não tem como prosperar, porque seria muito vergonhoso. Botar isso para votar é se render, é aceitar ser colônia norte-americana. Deputado Sóstenes, apoiar essas pautas seria fazer um aceno positivo à política de Donald Trump? Eu entendo o desespero do atual governo e o líder Lindbergh. O brasileiro, na última eleição em 2022, recebeu promessa de receber picanha e cervejinha barata.
A picanha não chegou, chegou a abóbora e também cara. O café está caro. Tudo, quando vai no supermercado, o brasileiro perdeu o poder de compra. E as eleições estão se aproximando. E o eleitor brasileiro é inteligente. Ele vai cobrar essa fatura do atual governo, que não resolveu os problemas dele. Aliás, este é o governo que mais criou imposto na história desde a redemocratização. É um imposto ou taxa a cada 27 dias. O brasileiro não aguenta mais. Aliás, quando nós no Congresso Nacional, que defendemos o interesse do povo para não haver aumento na alíquota do IOF, o PT, o governo, através da AGU, desiste do campo da batalha da política, porque a democracia só serve quando eu ganho para a esquerda. Quando eu perco no parlamento, eu judicializo, porque eu sou aliado do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal decide a meu favor. Foi o que aconteceu. Hoje, você que está em casa, telespectador, está pagando IOF mais caro. Sabe a quem você tem que agradecer esse aumento de imposto? Ao Lula e ao Alexandre de Moraes. Porque ali é um coluio dos dois. Quando se perde, e perderam de lavada no Congresso Nacional, ampla maioria, 384 votos na Câmara, no Senado, unanimidade praticamente, quase a unanimidade no Senado, aí você pega, judicializa para o amiguinho da Suprema Corte trazer de volta o imposto brasileiro. Cada vez que você olhar sua captura do cartão de crédito, o seu crediário que você abriu e vê lá o IOF aumentado, agradeça ao Lula e agradeça ao Alexandre de Moraes, porque eles só querem meter a mão no seu bolso. Deputado Lindbergh, apoiar essas pautas nesse momento é fazer alguma espécie de aceno positivo às políticas de Donald Trump, e vou colocar aqui a do foro privilegiado, que tem o interesse não só da direita ali no Congresso. Deixa eu contar aqui para vocês. Eles fizeram um ato, uma coletiva, ontem na Câmara. Eles levantaram a bandeira do Trump. Quando o Trump está tarifando o Brasil, as empresas, a economia brasileira. É ceder. Volto a dizer, pessoal, eles rasgaram a bandeira brasileira. Estão traindo a pátria, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e essa turma. Levantar a bandeira do Trump ontem, nessas circunstâncias. Pelo amor de Deus! E quando se fala de imposto, eu vou dizer uma coisa aqui. Você sabe quem vai ser o presidente que vai entrar para a história com que mais reduziu o imposto? Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe por quê? Imposto de renda no governo Bolsonaro ficou 4 anos o seguinte, congelado em R$ 1.903. Nem corrigiam pela inflação. Quem ganhava acima, pagava imposto de renda. Sabe o que Lula fez? Hoje já é 2 salários mínimos. 3 mil e poucos mil reais, pessoas não pagam imposto de renda. E agora vai ser 5 mil reais. Também com redução de 7 mil para 5 mil. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão deixar de pagar imposto? 92% dos brasileiros não pagam mais imposto. Aí o que a gente tem que fazer? Cobrar um pouco dos mais ricos. Cobramos aqueles fundos de milionários que não pagavam nada. E o IOF, na verdade, junto com o BET, banco, eu vi uma reação muito grande desse andar de cima. Que é uma turma, você sabe, para você ter uma ideia, quem ganha, os números são absurdos. Uma professora de uma rede municipal paga 27,5% de imposto de renda. Um gari do Rio de Janeiro, 27,5% de imposto de renda. Você acha justo que uma pessoa que ganha 50 milhões de renda por ano, uma pequena minoria, 0,001%, pague uma contribuição? Porque hoje, sabe quanto é que eles pagam? A alíquota efetiva? 1,76%. Então é um país muito desigual. Agora, não é se ajoelhando aos Estados Unidos que a gente vai resolver os nossos problemas. Eu peço compostura do parlamento e peço aos presidentes da Câmara e do Senado que tenham responsabilidade para defender o Brasil nesse momento. Líderes, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um tema para o debate. No próximo bloco, a gente fala sobre o seguinte: uma comitiva de senadores está com viagem marcada para Washington para tratar das tarifas de Donald Trump. Esse grupo deve argumentar que o tarifaço joga o Brasil no colo da China. O grande debate quer saber: ainda dá tempo do Congresso negociar o tarifaço com os americanos? É daqui a pouquinho.
Olá, estamos de volta. Um grupo de senadores que está com viagem marcada para os Estados Unidos para negociar o tarifaço deve argumentar que a tarifa de 50% empurra o mercado brasileiro para a China. É uma apuração de Thaís Herédia. Os senadores entendem que a relação com os chineses é um dos pontos mais sensíveis na percepção de Donald Trump sobre o Brasil. Essa avaliação foi repassada ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante uma reunião. Nos Estados Unidos, empresários dos setores que serão prejudicados com a tarifa já procuram os parlamentares que vão embarcar para Washington. E o objetivo é unir forças para traçar uma estratégia e convencer Donald Trump até o começo da tarifa, que está prevista para 1º de agosto. Vamos então ao debate, deputado Lindbergh. Queria começar com o senhor agora. Ainda dá tempo do Congresso negociar um caminho para reverter essas tarifas impostas por Donald Trump? O ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, têm feito contatos diretos com autoridades norte-americanas. Então, para nós, negociar não é problema algum. Negociação comercial. Qual é o problema? A natureza da imposição do Trump não permite a negociação comercial. Ele joga para a política, para o ataque ao Brasil e às instituições. Ele diz o seguinte: tem que parar o julgamento. Isso não dá para ceder. Porque se a gente cede disso, a gente deixa de ser país. A gente não é mais democracia. Porque não tem poder judiciário independente. Então não tem como ceder nesses termos. O Eduardo Bolsonaro vive dando declaração que não vão receber ninguém. Que ou faz isso. Agora, veja, eu falei das negociações do governo brasileiro. Eles teve a nota do Trump, com a ameaça do tarifaço dia 1º de agosto. Não tinha muita base jurídica. Eles abriram uma investigação, o que eles chamam de seção 301. E eles elencam vários pontos. O governo brasileiro tem até agosto para resolver. Tem uma reunião em Washington em 5 de setembro. Esse é o processo para uma investigação, começa a seção 301, para você poder punir. Então, o trâmite normal seria esse. Mas, é claro, ele pode impor uma tarifa de forma unilateral no dia 1º de agosto. A gente topa negociar qualquer questão econômica. O que a gente não topa ceder é na nossa soberania nacional. É no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. No resto, os senadores podem tentar negociar. O problema é que eu não sei se eles querem essa negociação. Eu vou dizer mais, viu? Tem muito interesse econômico aí por trás. Eu quero, no próximo bloco, ter a oportunidade de falar. Uma das questões mais importantes é a do PIX. Eles estão querendo sufocar esse sistema brasileiro, porque isso tira vantagens das empresas norte-americanas e das Big Tech. Mas eu falo na próxima pergunta, na próxima oportunidade. Deputado Sóstenes, ainda dá tempo do Congresso negociar o tarifaço com os Estados Unidos? Primeiro que não é papel do Congresso negociar com os Estados Unidos. Essa é uma sanção do Poder Executivo americano e quem tem que resolver é o Poder Executivo brasileiro, na figura do seu presidente da República ou seu corpo diplomático. Até agora, o presidente da República preferiu, na sua pouca escolaridade, ele sempre se jactancia de ter estudado pouco, provocar o presidente Donald Trump ensinando ele a comer jabuticaba. Ora, jabuticaba nem se come, se chupa. Ele ensinou errado, porque acha que falta escolaridade ao presidente da República para ensinar certo ao presidente norte-americano. E, neste absurdo de provocação, ainda se reúne com outros presidentes latino-americanos, socialistas, numa clara provocação. Ora, num momento como esse, é hora de equilíbrio, é hora de respeito. Fala-se tanto da nossa soberania, que até parece que quem está falando defende o verde e amarelo. Ao contrário, só vejo nas manifestações desse pessoal bandeiras vermelhas. Agora até que parece que estão querendo roubar as nossas cores. Já roubaram o nosso slogan, o nosso partido é o Brasil, agora parece que querem roubar a nossa cor, e eu acho muito bom,
porque afinal de contas o verde e amarelo é de todo o Brasil, nunca foi vermelho. E agora querem colocar mais uma vez a culpa na gente. Não é responsabilidade do Congresso Nacional resolver esse problema. Acho que é muito bom que parlamentares possam ir lá. Acho que não vão resolver nada. Quem tem que resolver o problema da tarifa é o presidente da República, que, pelo que eu estou percebendo pela fala do líder Lindbergh, não procurou por questões também ideológicas. Se critica o presidente americano por impor questões políticas, mas a política se resolve pela política. Senta-se, pede. Eu só queria perguntar ao Lindbergh, o presidente Lula já pediu pelo menos uma agenda através do corpo diplomático para ir conversar com o presidente Donald Trump? É papel dele fazê-lo. Líder Lindbergh, a gente tem 30 segundinhos para a colocação final. Fica com o senhor esse tempo, então. Eu acho que eles querem que o Lula ligue para o Trump e diz: Trump, nós vamos ceder, eu vou interferir no judiciário. Fica tranquilo, eu vou livrar o Jair Bolsonaro. Nunca. Nós não vamos ceder, abrir mão da nossa soberania nacional. Você viu só assim, que estão querendo roubar as cores amarelas? Vocês que rasgaram a bandeira brasileira. Esse Eduardo Bolsonaro é um traidor. Tem que ser preso. O que está fazendo é um escândalo, tem que ser caçado. Então Lula está colocando e utilizando todos os meios diplomáticos. Agora, pedir, aceitar a rendição ao Trump e à nação estrangeira, isso não faremos. Deputado Sóstenes, 30 segundos. Sabe por que, assim, ímpeto todo do Lindbergh? É porque o desespero está grande, o governo vai mal, a aprovação despencando, vai muito mal, e agora ainda querem pegar o PIX. O Lindbergh deveria ter sido honesto e falado aos brasileiros. Quem criou o PIX foi o governo Bolsonaro, sem taxa. Se tirou 20 bi dos banqueiros para ir para o bolso dos brasileiros. O desespero é normal, mas nós vamos vencer. 2026 é logo ali. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria continuar esse debate, mas agradeço deputado e líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL também na Câmara dos Deputados. Essa edição do Grande Debate termina por aqui. Lembrando que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite aos dois. Obrigada pela participação.